Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada e vamos para mais uma aula aí nos cânones de Dort, tá? Vamos dar seguimento aqui na nossa última playlist, né, nossa última temporada nos cânones, certo? Já estamos no capítulo 5, né? Onde os cânones fecham com chave de ouro, dando ênfase justamente à perseverança dos santos. Essa é a doutrina defendida e isso está em contraste também com a nossa depravação total, né? O assunto da depravação total foi tratado já antes, né, a corrupção do homem e tudo. Mas no capítulo 5 dos cânones, não é, a perseverança, não é, a segurança da salvação está em contraste justamente, não é, com a nossa depravação, não é, com a situação, não é, humana, digamos assim, e especialmente quando estamos pensando nos salvos, né, justamente com o servo de Deus, que tem que lidar sim com, não é, as fraquezas que ainda lhes restam nessa vida. Tá? Então esse é o contraste da consolação. É bem interessante observar dessa forma. Tá? Então, nós já estudamos nessa última temporada, não é, sobre os artigos 1 e 2, até o 4 no caso, né, duas aulas. Então a primeira aula foi artigo 1 e 2, artigos 1 e 2, e a segunda aula em artigos 3 e 4. Só para lembrar aos irmãos aqui, nos artigos 1 e 2 do capítulo 5, nós vimos sobre artigo 1, o regenerado não está livre do seu pecado. E artigo 2, pecados diários de fraqueza. Essa foi a primeira aula. A segunda, a aula começa com o artigo 3, que fala Deus preserva os seus, e artigo 4, os santos podem cair em pecados sérios. Tá? E aí, vamos agora para o artigo 5, né, que fala bem assim. Por tais pecados grosseiros, eles causam a ira de Deus, se tornam culpados da morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem profundamente suas consciências e algumas vezes perdem temporariamente a sensação da graça. Mas quando retornam ao reto caminho por meio de arrependimento sincero, logo a face paternal de Deus brilha novamente sobre eles. Né? Artigo muito importante para compreendermos, meus irmãos, a questão dos efeitos do pecado. Né? Às vezes as pessoas, nós temos uma tendência, né, infelizmente, de subestimar os efeitos do pecado. Às vezes entendemos a doutrina do pecado, o que o pecado é em si, mas acabamos não dando atenção tanto às suas consequências. E as consequências do pecado, elas são, para nós, incontáveis, né? Nós não temos como medir as consequências do pecado. São tantas e tantas e tantas que tudo que nós vemos de mal do mundo acontecendo, né, todo tipo de coisa absurda que acontece no mundo, tá? Desde as mais banais, as que se dão menos atenção, as que se dá, geralmente as pessoas dão menos atenção, ou as coisas mais horríveis, tudo isso vem de uma fonte só, do pecado. E tem consequências terríveis, né, que se proliferam cada vez mais. Tá? E quando pensamos sobre essas consequências na nossa própria vida, basta que olhemos com sinceridade à luz da palavra de Deus para nós, para as mazelas de nosso coração, tá? Para fraquezas, problemas que nós temos que persistem às vezes em nós e que nos impedem muitas vezes de avançar em áreas de nossa vida. Tudo isso são fraquezas, tudo isso são consequências do pecado, tá? Então os efeitos do pecado, eles são muito sérios, certo? Ao mesmo tempo, isso não nos coloca em uma posição de vítimas. Nós somos responsáveis, nós somos culpados, né? Isso é bom sempre lembrar que quando falamos que nossa natureza é pecaminosa, que nossa natureza é corrompida, estamos falando de nós, certo? E não separando nossa natureza de nós, né? Eu digo isso porque o ser humano é tão baixo que, sabe, às vezes quer terceirizar a culpa e dizer que é a natureza dele que faz isso de maneira incondicional, sem a sua própria vontade. Isso não existe, tá? Não é esse tipo de dicotomia, certo? Não adianta nem tentar usar Romanos 7 para poder dizer que é assim, né? Porque aí é uma má compreensão de Romanos 7. Não é? Ali é apenas alguém admitindo, Paulo admitindo a luta, não é, que um salvo em Cristo tem contra a sua própria carne. É simplesmente isso. E essa é a luta que todos nós temos também, certo? Então é bom termos consciência disso, tá? Mas vamos observar aqui por parte, né? Então, por tais pecados grosseiros, eles causam a ira de Deus, tá? Ou seja, mesmo sendo salvos, mesmo sendo filhos, não é? Nós causamos a ira de Deus. Nós podemos lembrar de Israel no passado, meus irmãos.
a, Deus chamou aquele povo, né? Ali era a igreja do Antigo Testamento, né? Com outro formato, é claro, mas era a igreja do Antigo Testamento. E na igreja do Antigo Testamento, que era Israel nação, né? Que podemos entender como igreja visível, ali estava o remanescente fiel, os eleitos de Deus, os salvos de fato. E mesmo assim, eles pecavam, né? Eu acho que não tem como esconder isso, porque a Escritura nos mostra, nos revela os pecados dos salvos, né? Por exemplo, Abraão com sua mentira, né? Também podemos pensar em Davi. Esse é o exemplo mais chocante que nós temos, né? Que é o de Davi, porque o que ele fez foi algo muito grave. E o que ele fez gera um contraste muito forte entre o fato de que ele era de Deus, de fato, um eleito de Deus, um salvo, né? Um homem segundo o coração de Deus. Entende? E por isso que é tão chocante pensar nos pecados que ele cometeu, que foram terríveis, não foram coisas leves, não, pequenas, não, tá? Foram terríveis mesmo. Desde o adultério no coração, a cobiça em si, não é? O maquinar o mal para tomar a mulher de Urias, não é? Para ficar com ela, o planejar a morte de Urias nesse sentido. Então ele cometeu pecados terríveis, né? Sem contar o que às vezes fica nas entrelinhas, né? Por exemplo, o rei usar a sua autoridade para, sabe, forçadamente, digamos assim, contra a consciência de seus servos ali, não é? Fazer aquilo que era mal, entende? Trabalhar, digamos assim, servindo o rei na sua maldade. Então, se vamos analisar bem, ele cometeu muitos pecados, pecados terríveis, pecados grosseiros, entende? Não foram coisas simplesmente ocultas, não. Foram coisas que tornaram-se públicas e foram realmente feias, tá? De moral baixíssima, desde adultério até a morte, tá? O assassinato, causar a morte de alguém, o planejar o mal nesse sentido. E mesmo assim, sabemos muito bem que aquele era um eleito de Deus, um homem salvo pela graça de Deus. Tá? Então, sim, os eleitos podem causar a ira de Deus por sua desobediência, porque nós não somos robôs, né? Nós não somos robôs, entende? Né? Então, esse é um ponto importante, tá? Nós não somos, como reformados, fatalistas. Né? Nós não entendemos que o homem não tem liberdade e responsabilidade. Tem sim, tá? O que o ser humano não tem hoje, depois da queda, é aquele dom, não é, que Adão recebeu junto com sua esposa, que é o do livre-arbítrio, né? Pegando realmente no sentido real, né? De liberdade real, sem essa tendência, sem essa natureza corrompida. Isso nós não temos, porque nascemos já em pecado. Tá? Se fala de livre-arbítrio hoje, alguns gostam de usar o termo, mas não é naquele sentido que o arminiano entende, por exemplo, ou que geralmente as pessoas entendem, as pessoas que não são cristãs, não é? Que é um livre-arbítrio libertário, uma liberdade real para escolher contra a minha própria natureza. Isso não existe hoje para nós, tá? Nós já somos corrompidos desde o nascimento, desde a concepção, na verdade. E, como tal, né, nós provocamos a ira de Deus com nossos pecados, tá? E aí ele continua falando aqui, ó, se tornam culpados de morte, sim, né? Exatamente. Entendeu? Os eleitos de Deus podem, né? Veja, existe a possibilidade, e isso acontece, né? De um eleito de Deus, né? Alguém que foi realmente salvo pela graça de Deus, né? Acabar com sua rebeldia, causando um mal tão grande que isso vai causar a sua própria morte. Entendeu? Porém, não a sua condenação eterna. Porque Cristo o salvou. Mas até mesmo isso, tá? Até mesmo isso, certo? Isso é tão importante, né? Imagina que nós estivéssemos em um contexto onde houvesse, por exemplo, pena de morte sancionada pelo Estado, né? No nosso país, a gente sabe que pena de morte existe, mas ela é sancionada pelo crime, não pelo Estado, né? Inclusive você encontra mais coerência, infelizmente, tá? Isso é vergonhoso falar, mas é a verdade. No crime organizado, né? Porque eles têm coerência, se eles colocam uma lei, eles fazem cumprir, entendeu? Enquanto o Estado, né, brasileiro, é, entende? Não funciona. É simplesmente isso, não funciona. Não há justiça sendo aplicada de verdade aqui. Mas imagine que o Estado funcionasse, de fato aplicasse leis justas e punisse proporcionalmente os crimes cometidos. Então uma pessoa fez um mal tão grande que isso lhe causou, por exemplo, como consequência, a pena capital, a pena de morte.
sendo este um indivíduo crente, não é, no Senhor, tendo conhecido o Evangelho, não é, e eu tivesse a oportunidade de falar com ele pastoralmente, estando no corredor da morte, pelos princípios que eu aprendi na palavra de Deus, não é, eu não ia tentar nesse sentido, ou forçar a barra, digamos assim, para livrá-lo, né, da condenação da pena de morte. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ia procurar consolar a alma dele pastoralmente, né, apontando para a esperança em Cristo. Lembre de quem você é. Deus te escolheu, Cristo te salvou na cruz do Calvário. Você deve se apegar a isso, tá? Deve se apegar a isso. E não se apegar ao desespero, sabe? Porque você vai tá no corredor da morte e você vai ser condenado. Não, você fez coisas, não é, que te levaram aqui. Você realmente escolheu um caminho ruim, tá? Você fez mal. E esse é o preço. Então morra como um cristão, assumindo que você de fato errou, não é? E não se apegue tanto à sua vida agora, porque o que você tem aqui não é nada, não. Se apegue, não é, à sua esperança em Cristo Jesus, não é? Então, como é que eu vou saber que a pessoa ele diz, eu não sei, não é? Eu não tenho como saber, né? Eu sei da fé que eu tenho, mas não sei da fé que os outros têm. Esse é um ponto importante. Mas a maneira de abordar a situação é essa. Não é ficar, não, de jeito nenhum, essa pessoa não pode passar pena de morte. Tem muitas pessoas que pensam assim, geralmente quem é sinergista pensa desse jeito, porque, entendeu? Tipo assim, como salvação se ganha e se perde em um piscar de olhos, então é, aceitar a pena de morte seria jogar fora a oportunidade da pessoa ser salva. A gente não está pensando em oportunidade, né? A salvação é o que vem de Deus. Ele salvará quem ele quer salvar e ponto final. Então, baseado nisso, não é, de uma salvação que é monergista, como a Bíblia ensina, eu posso confiar que mesmo aquele, não é, sendo eleito de Deus, não é, que cometeu um crime e for condenado a uma pena de morte, né, se fosse num outro contexto, não é, o consolo pastoral deveria ser esse. Não que ele se revoltasse pela situação porque ele mesmo causou, mas que ele se apegasse a Jesus Cristo naquele momento, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Continuando aqui, ele fala: entristecem o Espírito Santo, sim, nós fazemos isso, né? Agora observem bem, suspendem o exercício da fé. Então notem bem, nós aprendemos em Tiago que a fé sem obras é morta. Portanto, salvação tem fruto. Fé tem fruto, certo? Só que isso não é uma conta matemática, né? Vamos pensar em Romanos 6, por exemplo. Nós não podemos viver no pecado para o pecado se nós morremos para ele. Então é incoerente. Mas essa incoerência às vezes acontece, tá? Então o princípio é verdadeiro. É a verdade de Cristo revelada ali. Fé sem obras é morta. Salvação tem frutos. O Espírito Santo gera esse fruto da salvação em nós. Mas isso não é uma coisa assim, meramente automática. Não é que isso vai acontecer sem a nossa responsabilidade de jeito nenhum. Não é assim que funciona. É Deus gerando e vamos agora a Ele. Mas nós também conscientemente somos responsáveis, tá? E não tem nada de sinergismo nisso não. Nunca na fé reformada verdadeira, né, confessional, nós vamos aprender que o homem é isento de responsabilidade, que o homem é um boneco, é um robô, de jeito nenhum. Isso pode ser uma caricatura inventada por quem é sinergista, não é? Porque para eles é 8 ou 80. Se você não for sinergista, você logo é um fatalista, e não é assim. Tá errado. Não é isso que nós aprendemos nas confissões reformadas. Mas, né, tem louco para tudo, né? Vamos lá, paciência. O ponto mesmo quando nós lemos a verdade de que fé sem obras é morta, muitas vezes, não é? Os que realmente são salvos e, portanto, receberam o dom da fé, não estão demonstrando em sua vida os frutos dessa fé. E é por isso, é por esta razão, porque isso acontece na prática da nossa vida, que nós somos exortados. Porque se fosse algo assim tão automático, bem, a Bíblia está dizendo, fé sem obras é morta, então a salvação tem frutos, certo? É uma nova vida. Se isso fosse automático, não é? Fosse como matemática, por exemplo, então não teríamos que nos preocupar, porque isso iria acontecer, não é? Eu querendo ou não, entende? Seria uma coisa forçada e não é assim. Não é assim. Tanto é que nós somos exortados na Escritura por causa disso. Então lembremos que o mesmo Deus que inspirou os seus santos profetas e apóstolos para, não é, dar segurança da salvação, dar glória a Ele por operar tudo em nós, é o mesmo que exorta o seu povo à santidade, exorta o seu povo a lutar contra o pecado, tá? Então isso é a verdade.
né? Por isso mesmo temos que compreender, sim, os eleitos, não é, eles podem, nesse sentido, suspender o exercício da fé. E é por isso que devem ser exortados. Tá? É por isso que a pregação é exortada. É exortação, né? Não é exortada, é exortação. Entende? Para quem tem essa caricatura feia, mentirosa, ridícula, né? De que a fé reformada, o calvinismo em si, é fatalista, né? Primeiro que, sinceramente, irmão, eu não queria falar isso não, né? Mas é um nível de ignorância, assim, trágico, né? Trágico. Eu acho que não dá nem pra achar isso cômico, não. É trágico. É lamentável, né? Eu realmente penso que quem entende assim, entende dessa forma porque não é crente de verdade, não. Não é regenerado, não. Não é possível, né? Não compreender uma coisa como essa sendo um filho de Deus. Mas, vamos lá. Para quem entende, né, que a fé reformada prega, ensina que nós não temos responsabilidade, talvez essa pessoa imagine que é assim, uma igreja reformada. O pastor vai pregar no domingo, não é? Graça e paz, meus irmãos. Bem, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Marcos 5, não sei aonde, no verso 10, e vamos ler. Começa a ler, então. Eu vou apenas ler o texto, explicar, mas eu estou despreocupado como pastor porque eu sei que, inevitavelmente, fatalmente, todos vocês, porque são eleitos, não é? Quem é eleito aí? Levanta a mão. Amém. Então, todos vocês fatalmente vão, né, produzir frutos em abundância para a glória de Deus, não é? E vocês estão todos assim num nível altíssimo de piedade, e eu não tenho nem que me preocupar, na verdade não sei nem porque eu sou pastor, né? Porque não é necessidade, já que vocês são tão santos assim. Talvez alguém que não conheça a fé reformada e viu ou teve essas caricaturas feias, pense desse jeito a nosso respeito. Mas quando você vai para uma igreja reformada, você vai para uma pregação bíblica confrontante, não é? Muita exortação, que muitos desses que vêm de fora para uma igreja reformada acabam se incomodando. E até estranhamente acusando alguns reformados, eu já fui acusado disso, tá? De serem legalistas. Olha só. Né? Por quê? Porque nós usamos muito a lei para bater na natureza pecaminosa do homem. E alguns acham que isso é legalismo. Né? Porque a exortação, as exortações para a obediência são muitas. Nosso catecismo, por exemplo, embora ele seja um documento mais simples do que os padrões de fé de Westminster e muito mais pastorais, né? Não tão específicos, digamos assim, mas analisem bem a estrutura do catecismo. Poxa, começa com nossos pecados e miséria, usando justamente a lei para mostrar como a lei revela o nosso pecado, a nossa miséria, revela que nós não somos capazes de nos salvar, que nós somos culpados, não é? E essa lei, né, essa lei nos mata por nosso pecado. Né? Depois, uma vez que a lei nos expõe essa realidade sobre a nossa podridão, miséria e condenação, quando passa pela segunda parte, que é sobre a nossa salvação, volta para a lei de novo, né? Para falar sobre a nossa gratidão. E aí você vai receber exortações, não é? Em cada mandamento, para viver segundo aquela verdade, aquela ordem de Deus. Não é? E entender isso, não é, como sendo um modo de viver grato a Deus pela salvação que Ele deu. E a exortação, com força mesmo. E alguns vão entender já, né, de maneira tão contraditória, que nós somos legalistas por causa disso. Né? Então, veja, é uma confusão muito grande. Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que, ah, veja, mesmo sendo eleitos de Deus, é possível, porque resta mal em nós, porque nós ainda somos pecadores, certo? A condenação dos pecados foi colocada sobre Cristo, dos nossos pecados. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8 fala sobre isso. Mas isso não implica em dizer que nós não pecamos ainda. Nós pecamos. E quando pecamos, sim, enfurecemos a Deus. Quando pecamos, sim, não é? Nós, nesse sentido, podemos causar males terríveis nesse sentido e também, até mesmo, digamos assim, suspender o exercício da fé. E devemos ser devidamente exortados por causa disso, tá? Ele fala mais, ferem profundamente suas consciências e algumas vezes perdem temporariamente a sensação da graça. Sim, não é? Sim, dentro do contexto do reformado, onde as pessoas estão aprendendo sempre, não é, sobre as doutrinas da graça, há pessoas, há irmãos ali, não é,
que em algum momento terão crise. Crise de fé mesmo, tá? Primeiro porque não estão vendo os frutos disso em sua vida. Eles não estão se esforçando para viver para a glória de Deus. Não estão amadurecendo ainda portanto, não conseguem ver o próprio testemunho que são esses frutos, né? Que é essa obra manifesta na vida deles. Né? E acabam, por conta disso, porque caíram em um pecado feio, digamos assim, muito feio. Eu digo, quando eu falo feio, é pensando em que tem uma consequência mais severa, né? Em relação aos seus sentimentos, né? Ao seu psicológico, ao seu emocional e até pública também. Né? É isso que eu estou dizendo. E por conta disso, por se sentirem tão mal, né, acabam pensando ou se questionando: será que de fato eu sou salvo? Será que de fato Deus me elegeu na eternidade? Né? Às vezes começa a colocar em xeque a própria eleição em si. Isso pode acontecer. E isso só expõe, só mostra para nós o quanto nós somos fracos, o quão fracos somos. Tá? Essa é a realidade da nossa luta nesse mundo. Mas aí é dito: mas quando retornam ao reto caminho por meio de arrependimento sincero, logo a face paternal de Deus brilha novamente sobre eles, não é? E aí quando nós fazemos isso, aí podemos pensar em Filipenses, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui separado. Não coloquei não. Mas Filipenses 2, né? 13 e 14. Ah, Filipenses 2. Deixa eu só. Inclusive eu estou ultimamente pregando, né? Fazendo uma exposição na carta aos Filipenses, né? Depois vamos chegar nessa parte aí, vai ser muito bom pregar sobre isso. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, olha. Então. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Você vê que Paulo fala isso com um tom de exortação, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tá? A salvação que vocês receberam já, ok? Não é para vocês se salvarem, causarem a própria salvação. Não, vocês receberam a salvação. Então desenvolvam a salvação que vocês receberam, certo? E aí, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, somos exortados então a desenvolver a salvação, a lutarmos contra a nossa natureza, a procurarmos uma vida de santidade. E quando estivermos amadurecendo e vendo frutos disso, a quem daremos a glória? A nós ou a Deus? A Deus. Porque quando isso acontecer, saberemos muito bem pela palavra. Tá? É isso que falta para os sinergistas. A palavra. Saberemos pela palavra quem foi que realizou isso em nós. Deus. Tá? Então, é assim que as coisas funcionam, de acordo com a Escritura Sagrada. Ok? Deixe-me ler, então, alguns textos bíblicos aqui, só para clarear aqui alguma coisa, né? Por exemplo, Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, observem bem, né? Veja, Paulo fala isso, exortando a igreja, porque, obviamente, esta é uma possibilidade real e que acontecia. Né? Um salvo em Cristo que está vivendo de forma contrária a essa salvação está entristecendo o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, o próprio texto, né, já deixa muito claro, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entendeu? Nada que se fala aqui é com o objetivo de alcançar alguma coisa. Sempre a exortação apostólica é porque nós somos salvos. Entende? Nunca é tipo, faça para você alcançar. Sempre é, faça porque você é. É assim que se exorta pastoralmente, como a Bíblia ensina. Ou seja, nada de sinergismo. Zero sinergismo. Salmo 32, verso 3 e 5. 3 a 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, mais um salmo de Davi, né? Ah, onde ele está confessando os seus pecados malditos lá, né? Que já citei até no comecinho. Então, notem a experiência terrível, a angústia, a tristeza, a sensação, né? Dessa dor pelo pecado, por causa das consequências do pecado, por causa dos males cometidos. Toda a sensação que você tem, a experiência, não é, ela é muito emocional, não é, também chega no próprio físico em si. Né? É uma situação ruim que um eleito de Deus passa, tá? Um eleito de Deus passa. E nós sabemos o porquê Davi se arrependeu, né? Deus providenciou arrependimento para ele, concedeu-lhe arrependimento. Ou seja, Deus cuida dos seus eleitos. Número 6, verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, essa é a realidade. Né? Nós dependemos da misericórdia de Deus. Tá? É sobre isso que a perseverança dos santos fala. A preservação de Deus sobre nós. Certo? O artigo 6. Vamos para o artigo 6, então. Nos diz assim, olha. Deus não permite que seus eleitos se percam. Então, uma vez que já foi falado sobre os efeitos, né, terríveis de tais pecados, experiência realmente, né, bruta, radical, né, que você vivencia com suas fraquezas, né, com os pecados, apesar disso, Deus não permite que seus eleitos se percam. Então, notem bem, né, a doutrina da perseverança dos santos refere-se a Deus nos perseverar. Então, é a preservação de Deus em nós. A perseverança não é, irmãos, digamos assim, algo que nos dê mérito. Entendeu? Lembre de Filipenses 2, 13 e 14. Então, é dito bem assim: Deus, que é rico em misericórdia, de acordo com o imutável propósito da eleição, não retira completamente o seu espírito dos seus, mesmo em sua deplorável queda. Nem tampouco permite que venham a cair tanto que recaiam da graça da adoção e do estado da justificação. Nem permite que cometam o pecado que leva à morte, ou o pecado contra o Espírito Santo, e assim, sendo totalmente abandonados por ele, se lancem na perdição eterna, tá? Então, observem bem aqui, tá? Deus, que é rico em misericórdia, de acordo com o imutável propósito da eleição, não retira completamente seu espírito dos seus, mesmo em sua deplorável queda. Então, notem que tudo o que tem a ver com a perseverança é simplesmente Deus sustentar os seus, tá? Em momento nenhum da nossa vida com Cristo, nós estamos andando sozinhos. Em momento nenhum. Não existe essa possibilidade. Deus está sempre nos sustentando. Tá? Nós estamos simplesmente sustentados na graça de Deus. Se não é o cuidado de Deus em nos sustentar, em nos preservar, nenhum de nós conseguiria manter a salvação. Imagine que fosse assim: Deus envia seu filho morre, como muitos pensam é assim, né? Então, uma vez que ele morreu, certo, ele fez uma obra, valeu naqueles dias, eu creio, beleza, estou salvo, mas agora a partir daquilo que foi feito e daquela fé inicial que eu tive nele, depende de mim me manter na salvação. Agora eu devo perseverar, isso é um ato meu, simplesmente, para que eu não perca isso. Se fosse assim, todos nós, sem exceção, iríamos para o inferno. Nós não conseguimos sustentar algo tão grande não, tá? Do mesmo jeito que nós não conseguimos nos salvar, tampouco conseguiríamos nos manter salvos. É algo grande demais para nós, miseráveis, conseguirmos sustentar. Não dá. Então é o Senhor quem sustenta os seus. Mesmo quando eles caem em pecados deploráveis, mesmo quando chegam a situações daquela que nós lemos ali. Aquela ali, tá? A situação de Davi, por exemplo.
Aquilo sim foram pecados deploráveis, tá? Horríveis mesmo. Mesmo uma situação como essa, Deus jamais abandona os seus. Ele sustenta os seus. Se ele não sustentasse os seus, estes todos se perderiam e não haveria salvação. Salvação seria, por essa lógica sinergista, uma tentativa romântica frustrada. Entende? Uma aventura de Jesus. E que acabaria dando errado, tá? Muito errado. Por quê? Porque fazer algo tão grandioso e depois esperar que o homem sustente, né? Isso não faz o menor sentido. O homem não pode sustentar. Então, é Deus quem sustenta os seus em suas mãos. Se estamos de pé, meus irmãos, se nós ainda cremos em Cristo, se estamos ainda lutando para viver para Ele, com todas as nossas mazelas e defeitos e problemas, é porque Ele está nos sustentando. Ele, a glória é dele por conta disso. Tá? Ele continua. Nem tampouco permite que venham a cair tanto que recaiam da graça da adoção e do estado da justificação. Ou seja, uma vez sendo feitos filhos de Deus por meio de Cristo, para sempre seremos filhos de Deus. Entendeu? Essa é uma ação. A salvação é do Senhor, vem do Senhor, é uma ação de Deus, não é nossa, não. Não somos nós que nos tornamos adotáveis a Deus. Né? Entende? Não fomos nós que nos adotamos para Deus. Deus nos adotou. E ele não devolve os filhos que ele adotou. Tá? Ele não devolve. Entendeu? Então, veja, uma vez que fomos adotados, para sempre seremos filhos de Deus. Uma vez que fomos justificados, não é? Jamais teremos a culpa da condenação de novo. Leia Colossenses capítulo 2. Não é? A cédula que era contra nós em sua lei, Cristo cravou na cruz. A doutrina da justificação ela é essencial. Essencial, meus irmãos, para entender a salvação. Deus declara o pecador justo, o injusto, né, o pecador no caso, que crê em Jesus Cristo, justo. Ele imputa a esse pecador miserável a justiça de Cristo. Tá? E ele faz isso, não é, de uma maneira milagrosa, dando fé a este pecador para que ele creia, porque senão nem isso ele faria. A própria fé, que é essa mão vazia pela qual cremos em Cristo, é um dom de Deus. Então, do começo ao fim, a salvação é do Senhor. E uma vez que fomos declarados justos no tribunal de Deus, não é, com a justiça que não é nossa própria, mas a justiça de Cristo, tá? Essa é a doutrina essencial da reforma. Então estamos absolutamente seguros. É por isso, e somente por isso, que podemos ler que nenhuma condenação há para, não é, os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está nele, porque foram justificados. Né? Não, foram justificados. Né? Então, é isso. Ou Deus perdoou, ou Deus não perdoou. Né? Ou fomos declarados justos ou não. Tá? Isso é um ponto muito sério. Né? E que o sinergismo acaba estragando. Né? Então, nem permite que cometam um pecado que leva à morte. Aquela morte, né? Que tem um acraseado, diferente daquela morte que eu estava falando antes. Tá? Então, nem permite que cometam um pecado que leva à morte ou o pecado contra o Espírito Santo. E assim, sendo totalmente abandonados por ele, se lancem na perdição eterna. Então, Deus nos sustenta de tal forma que podemos, né, se cremos em Cristo, podemos ter a segurança de que ele nos preserva na salvação que ele conquistou para nós. Que ele nos deu. Tá? E, portanto, até o final de nossas vidas estaremos seguros. E é assim que devemos ser pastoreados, exortados, motivados, incentivados, sempre. Tá? Exortados a lutar contra o pecado, lutarmos contra o pecado, mas sempre também lembrados para a nossa consolação. Deus não nos abandona. Não nos abandona. Tá? Veja que isso não tem nada a ver com aquela versão distorcida, evangelical e sinergista que
pintam uma caricatura, não é, dizendo: veja, o que o calvinista ensina é uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é verdade, mas o tom usado para falar sobre isso é um tom negativo, não é? É um tom de caricatura, na verdade, que não corresponde à verdade, né? Não corresponde ao evangelho. Porque quando dizemos que Deus nos salva e nós não perdemos salvação, estamos dizendo que Deus nos suscita na salvação. E não que a salvação é uma coisa automática, não é? Que ela ela permanece ou, né, ela acontece sem que haja frutos. É como se a graça de Deus fosse uma graça apenas declarativa e não como se fosse a ação bondosa de Deus em salvar pessoas e mantê-las na salvação e preservá-las na vida eterna, tá? Então é isso que nós pensamos e não aquilo que uma pessoa tem em mente quando diz: olha o que os calvinistas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá? Isso é balela, isso não corresponde à palavra de Deus. Eu não preciso nem dizer que não corresponde à fé reformada. Nós não ensinamos isso. Eu posso dizer que não corresponde ao que a palavra do Senhor ensina. Tá? Deus nos sustenta na salvação que Ele nos conquistou para nós, que Ele nos deu. Então deixe-me ler os versículos 1 a 11 de Efésios 1. Só um minutinho. Efésios 1, 1 a, não. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Salmo 51, verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A ação de Deus leva a isso. Efésios 2 e 14. Então ensinarei aos transgressores... eu repeti o mesmo versículo aqui, foi mal. Gálatas 4, verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Foi o que ele fez, né? Se somos filhos, né? Então, como é que nós vamos ser desfiliados, né, de Deus nesse sentido? Isso é loucura, né? Quem pensa assim. 1 João 5, 16 a 18. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não se perdoará aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro, né, ou no futuro. Então, são os pecados, né, digamos assim, que os eleitos de Deus não cometerão, né, porque Deus os preservará. Né? Então, um eleito de Deus não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Ok? Nem tampouco, obviamente, se apostatar da fé. Ele não vai fazer isso. Tá? E isso não é glória para o homem, mas é glória para Deus. O último artigo da aula de hoje, o artigo 7. Deus quer renovar os eleitos para o arrependimento. Em primeiro lugar, Deus preserva nos eleitos, durante a queda, sua imperecível semente da regeneração, a fim de que esta não pereça nem seja lançada fora. Em segundo lugar, por meio da sua palavra e seu espírito, certamente ele os renova efetivamente para o arrependimento. Como resultado, eles se afligem de coração com uma tristeza de acordo com a vontade de Deus pelos pecados que tinham cometido, e procuram obter, pela fé, com coração contrito, perdão pelo sangue do mediador, e experimentam novamente a graça de Deus que é reconciliada com eles, adorando sua misericórdia e fidelidade. Daí em diante, eles se empenham mais diligentemente pela sua salvação, com temor e tremor, né? E nesse aqui é usado o texto base também de Filipenses. Então notem bem isso aqui como é importante.
Deus quer renovar os eleitos para o arrependimento. Não foi o que Deus fez com Davi? Foi exatamente o que o Senhor fez com Davi, né? Veja que Deus usou o profeta Natan para isso, tá? Para, por meio da palavra, despertar Davi, né? E ser levado ao arrependimento, tá? Então, é Deus quem concede arrependimento. É Deus que nos leva ao arrependimento. Se não houver ação de Deus, nós pecaremos e permaneceremos no pecado. Mas como Deus preserva os seus, então ele nos renova. Entende? E em toda a vida cristã, não é, nós teremos experiências nesse sentido, né? De muitas vezes nos sentimos fracos, de termos essas crises de fé, de pecarmos, mas o Senhor nos constranger pelo seu Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, não é? Pelos meios de graça, pelo próprio contexto da congregação. O Senhor usa todos esses meios para nos levar ao arrependimento, para nos constranger com seu amor, não é? Nos levando a nos prostrar diante dele, arrependidos de coração. Tá? É isso que ele gera nos seus eleitos, nunca os abandonando. Tá? Então, se tem algo que pode ser dito da doutrina da perseverança dos santos, é justamente isso, meus irmãos. Deus nos preserva, tá? Deus nos preserva. Eu quero terminar então a aula de hoje, mais uma vez recomendando, né, os cânones de Dort. Para quem não tem ainda, adquira. Eu vou deixar o link aí na descrição da Grafa Editora. Você pode adquirir o combo da Grafa, onde você vai ter, nesse combo, os cânones de Dort. Você pode comprar o combo também, os livros separadamente, certo? Os cânones de Dort. Vai ter também o primeiro comentário da língua portuguesa dos cânones de Dort, muito bom. E também, não é, 2 volumes da história e pré-história, não é, de Dort. Vale a pena demais se aprofundar no conteúdo a respeito, né, das igrejas reformadas holandesas, tá bom? Então Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado e até a próxima aula nos cânones de Dort.